Vamos para Gálatas. Estamos meditando nesses dias, essas semanas, no livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Nós vamos falar essa noite sobre mais uma dessas dimensões aí do fruto do Espírito. Nós estamos meditando algumas semanas já sobre o fruto do Espírito Santo, né? O nosso tema, o tema da nossa reflexão, da nossa série é de dentro para fora. De dentro para fora. A vida transformada pelo fruto do Espírito Santo. O objetivo não é só que você conheça aquilo que a Bíblia diz sobre o fruto do Espírito. O nosso objetivo é que você anseie por ver essa realidade gerada dentro de você. Amém, gente? Que você anseie por ver esse fruto, vamos chamar assim, em suas várias dimensões sendo formado dentro de você. Bom, Gálatas capítulo 5, 22, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu quero ler com você ainda Filipenses 4:4, que diz assim, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Me fez lembrar um hino antigo. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Acho que é uma coisa assim, né? É a única parte que eu me lembro desse hino, ok? A letra já não é uma letra difícil de decorar, né? Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. E a pessoa ainda esquece parte dela, não é um bom sinal de memória, ok? Queridos, então, o tema da nossa reflexão é mais uma dessas dimensões do fruto do Espírito. Nós aprendemos que o fruto do Espírito tem uma totalidade. E o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós. E uma das características que a gente pode absorver das Sagradas Escrituras a respeito do caráter de Cristo e também a partir de uma leitura cuidadosa aqui, quando Paulo diz que o fruto do Espírito ele fala que o fruto do Espírito é um fruto só que tem várias dimensões. Uma das características que a gente reconhece desse fruto, do fruto do Espírito, é que ele gera em nós essas marcas do caráter de Cristo e que ele é completo. Nós demos até um nome difícil para isso, sabe? É simetria de caráter. Simetria de caráter. Ou seja, cada uma dessas expressões do fruto do Espírito Santo que está aqui por um motivo. E o objetivo não é que você escolha entre ser uma pessoa mais alegre ou ser uma pessoa mais benigna. Essa não é uma opção para você. Essa não é uma opção para mim. O fruto do Espírito, ou seja, essa marca interna que se expressa nos nossos atos, chamada o caráter de Cristo, é uma totalidade. Por isso que nós estamos estudando cada uma dessas dimensões. Semana passada falamos sobre o amor como escolha, o amor como movimento de dentro para fora, né? O amor como algo que parte de mim em direção ao outro, ainda que o outro não mereça ou ainda que o outro não reconheça. O amor como escolha. E hoje a gente vai falar sobre alegria. Nós vamos falar sobre alegria. E por que a gente precisa falar? Por que é tão importante a gente falar sobre alegria nesse tempo que a gente vive? Porque a gente vive um tempo em que as pessoas estão tentando empreender, as pessoas estão empreendendo uma busca muito árdua, muito cara, muito intensa por alegria. As pessoas, acreditava-se, né, que talvez o homem do século 21, o homem do final do século 20, começo do século 21, fosse um homem assim completamente desconectado das coisas invisíveis, vamos dizer assim, ou das coisas da espiritualidade. E é o contrário, exatamente pelo contrário.
As pessoas estão investindo cada vez mais na busca por realidades, por sensações que as façam preencher anseios, angústias existenciais. Então, todo o desenvolvimento tecnológico, toda a prosperidade material que a gente vê, não supriu, como já era previsto, esses anseios mais profundos que o homem carrega dentro dele. E é tão interessante, porque as pessoas andam hoje atrás de momentos que possam produzir nelas sensações de satisfação. A onda é essa, sensação. O que essa experiência me faz sentir? Não precisa ser uma coisa, eu não me importo se é uma coisa que faz mal para a minha saúde. O importante são as sensações. E por que as pessoas buscam tantas sensações? Por que isso? Porque existe um anseio gigantesco dentro delas por algo que elas não conseguem explicar. E esse anseio que está operando dentro delas só pode ser preenchido verdadeiramente com a alegria. Primeiro eu preciso começar dizendo para você, às vezes é necessário, antes da gente dizer o que uma coisa é, dizer o que uma coisa não é, meio que para limpar o terreno. Sabe, sempre que a gente vai explicar uma coisa, e a gente diz, primeiro eu quero dizer o que essa coisa não é que a gente já quer deixar tudo nivelado. Então, primeiro eu quero dizer para você, o que é alegria cristã, ou o que é alegria, conforme está aqui nesse texto, não é. Não é. Primeiro, alegria não é felicidade. Aquela sensação boa que a gente tem quando as circunstâncias nos são favoráveis. Aquele senso de satisfação. Eu olho para a vida ao meu redor e me sinto satisfeito. O cenário da minha vida me deixa satisfeito. E aí eu me sinto feliz. Olha só, eu me sinto feliz. É como aquele homem que Jesus conta a história dele, que ele diz assim, olha os meus celeiros. Uau, os meus celeiros. Como eu consegui juntar tantas coisas. E Deus, o Senhor, ele escuta uma voz, é falado para ele, né? Louco. Ainda hoje pedirão a sua alma. E o que você tem preparado vai ser para quem? Então, primeiro, alegria não é felicidade. Depois, alegria não tem nada a ver com euforia. Euforia, né? Aquele sentimento, aquela profunda empolgação diante de um projeto ou diante de uma notícia boa. Aquilo que faz com que as pessoas tenham assim uma descarga tão intensa de energia emocional, que aquela pessoa fica eufórica, não é isso mesmo? E aí quando uma pessoa está eufórica, qualquer coisa que você coloca diante dela, está tudo bom, o mundo é tão lindo, o céu é tão perfeito, a vida é tão boa. Por quê? Porque ela está eufórica. Toda aquela emoção, toda aquela agitação, toda aquela empolgação rouba a lucidez dela. E aí ela não consegue ver a realidade dos fatos. E aí quando ela vê a realidade dos fatos, a euforia vai embora e o que fica? Fica um espaço gigantesco, uma decepção. Você já lidou com gente assim? Que um dia está lá em cima. Se você chamar a pessoa para sei lá o quê, um projeto gigantesco, ela vai. Mas em compensação tem dias também que ela está no outro extremo. Você já viu gente falar sobre as coisas de Deus e ficar eufórico? Eu me lembro disso, né? Com uma pessoa que eu fui visitar, e essa pessoa estava enfrentando um problema de saúde, e essa pessoa extremamente eufórica, e falando já tinha tomado posse da cura, e já tinha acontecido, e já tinha assim, e já tinha assado, e estava tudo resolvido, e é daqui para mais, e eu vou, e aí o estado de saúde se agravou um pouco. 2 dias depois a pessoa estava questionando se Deus a amava. O que estava ali em ação naquela hora? Euforia. Era euforia.
Então a alegria cristã também não é euforia. E a alegria cristã também não tem nada a ver com senso de humor. A alegria cristã também não tem nada a ver com senso de humor. Que embora interessante, que embora ter senso de humor seja algo interessante, em hipótese alguma, uma pessoa que dá gargalhadas, uma pessoa engraçada, pode ser confundida com uma pessoa que está alegre no Senhor e que vive. Muito pelo contrário, às vezes, o excesso de piadas, o excesso de gargalhada, o excesso de brincadeira é apenas uma cortina de fumaça que essa pessoa faz com que seja colocada diante dela para esconder angústias profundas. Angústias profundas. Entende? É por isso que muito embora seja legal, bom, agradável, você ouvir uma pessoa bem-humorada, ninguém, embora seja muito bom você ouvir um pastor bem-humorado, a pregação fica mais leve, ninguém é transformado depois de uma sessão de gargalhada. Eu nunca vi um casamento transformado depois de uma sessão de gargalhada. Eu nunca me arrependi de um pecado depois de uma sessão de gargalhadas. É engraçado, a gente fica leve, fica legal, é tão gostoso. Você sai dali, vai para a pizzaria, na verdade está ali com o pessoal, mas quando você chega em casa você vai ter que olhar no espelho. E às vezes aquilo que você vê no espelho não te dá vontade de rir. Então, alegria cristã não tem nada a ver com essas coisas. O que é, portanto, a alegria, não é verdade? O que é alegria? A palavra que está aqui é a palavra grega chara, né? Chara, né? Chara, vem de charis, por exemplo, né? Charis, você pode ler, a gente diz assim, por exemplo, que as igrejas que acreditam e que vivem a atualidade dos dons do Espírito Santo são igrejas carismáticas. Mas esse caris já é meio aportuguesado, né? É a palavra grega charis, ou chara é a palavra. Mas a pronúncia da palavra não tem tanta importância agora. O que essa palavra chara quer dizer? Como que a gente sabe o que uma palavra quer dizer na Bíblia Sagrada? Olha, a gente vai monitorando onde essa palavra aparece e vai vendo o sentido que essa palavra tem. É assim que a gente descobre o que uma palavra quer dizer na Bíblia Sagrada. Bom, e é interessante porque essa palavra alegria na Bíblia Sagrada, diferentemente de felicidade, de euforia, de entusiasmo, ela significa o gozo proporcionado pelo contentamento naquilo que é elevado. O desfrutar de uma condição interior resultante das mais sublimes certezas que a fé pode gerar. Então a alegria rara é uma posição em que a alma se encontra. A alma se encontra segura e desfrutando dessa segurança, por quê? Porque ela é nutrida pelas mais profundas convicções de que Deus está no controle de todas as coisas, de que nós somos alvo do amor de Deus, de que nós estamos seguros em Cristo Jesus. Alegria é uma condição, uma posição da alma que é alimentada por profundas convicções em Deus. E aí a gente já começa a entender então que um cristão que não alimenta as suas convicções em Deus é um cristão que não consegue acessar plenamente esse lugar de alegria. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque a alegria é um gozo gerado dentro de mim por convicções profundas que eu carrego em Deus. Ponto. Se eu não alimento essas convicções, ou seja, se eu não alimento essas certezas que eu tenho dentro de mim, com a leitura, a meditação, com a oração, com a comunhão, com a adoração, se eu não alimento essas convicções, eu não tenho em mim o resultado dessas convicções. É por isso que, irmãos, a gente lida com tanto crente azedo. Você conhece alguém azedo? Dê uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado. Veja se ela tem cara de azedo. Ou de azeda. Não, né? Por favor. Meu Deus do céu. Bom, nem olhar muito não, porque vai que você descobre que ele ou ela se encontram, ou se encontra azedo hoje. Agora, preste atenção numa coisa. Eu disse que a alegria
é uma condição de gozo interior, que é gerada em mim por profundas convicções de fé, que são alimentadas pela palavra, pela oração e pela comunhão com os irmãos, enfim, com Deus. Agora, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Um dos maiores dilemas da nossa humanidade é o fato de nós sermos perseguidores de alegrias passageiras, para que a gente tenha que evitar esse processo de buscar alegria na fonte verdadeira. Entende o que eu quero dizer? Eu vou dizer de novo para você. Por que que as pessoas investem tanto buscando alegria em coisas passageiras? Embora muitas delas já tenham se frustrado muitas vezes e já saibam que a alegria verdadeira tem que vir da palavra de Deus, do relacionamento com Deus. Por que que elas fazem isso? Porque elas preferem muitas vezes continuar se iludindo com experiências, com sensações passageiras, do que reconhecer que elas precisam, primeiro, obedecer ao Senhor para depois então desfrutar da alegria do Senhor. Entende? E aí nós lidamos com uma geração ou com um tempo que gasta muito, investe muito, buscando alegria em tantas coisas. E você pode até muitas vezes estar no meio desse movimento também. Talvez você não tenha ainda desfrutado dessa experiência de alegria que está reservada para você em Deus. E é interessante porque nós temos na Bíblia Sagrada, eu gosto muito de todos os livros, mas um livro especialmente é um livro muito atual para mim. Parece que quando eu leio o livro de Eclesiastes, parece que eu estou sentado tomando café com uma pessoa comum do nosso dia a dia que está vivendo os conflitos. Quando eu leio Eclesiastes, me parece que eu estou ouvindo a experiência de uma pessoa sem Jesus nos nossos dias. E o livro de Eclesiastes, o escritor, ali do livro de Eclesiastes, ele viveu essa experiência de buscar alegria em fontes que não são as fontes que alimentam verdadeiramente a alma humana. É tão interessante, vá comigo para Eclesiastes capítulo 1, você deveria ler o livro de Eclesiastes. Você deveria ler o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes tem a figura aqui que nós vamos chamar de o pregador. Quem que é o pregador? O pregador é essa voz que está aconselhando aqui, que está dizendo que as experiências que teve. É normal na tradição cristã nós dizermos que esse pregador aqui é Salomão. Ok? Por que eu chamo aqui o pregador? Porque esse livro do hebraico, o Kohelet, quer dizer exatamente isso, o pregador, alguém que está fazendo um discurso solene para ensinar a sua plateia. E aí olha que interessante, gente, você tem que ler com cuidado. Olha que interessante, Eclesiastes capítulo 2, versos 1 ao 3. Ele diz assim, olha, agora eu vou buscar alegria por minha conta própria. O que ele diz? Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria disse, do que serve? Resolvi no meu coração dar-me o vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Então ele disse assim, olha, eu preciso encontrar sentido. Eu preciso experimentar as coisas para ver o que tem de bom aí. Eu quero ver o que os homens estão produzindo. Aí ele foi atrás. Por exemplo, ele foi atrás da alegria, da realização em grandes façanhas da engenharia. Aí ele fala entre os versículos 4 e 6, não é verdade? Empreendi grandes obras, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz jardins e pomares para mim. Nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Eu fiz açudes para regar-me com eles, bosque que reverdeciam árvores. Ou seja, eu disse assim, vou construir algo grande. Porque ninguém pode ser alegre de verdade e ninguém pode ser pleno de verdade se não construir algo grande. Um grande feito, um grande projeto. E ele foi lá e fez isso. Do versículo 4, do versículo 7 e 8, ele disse, sabe o que eu vou fazer também para encontrar sentido?
eu vou gastar dinheiro. Aí ele diz aí, versículo 7 e 8. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, e também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Para aqui. Então assim, além de construir muita coisa legal, sabe o que eu fiz? Gastei. Servos e servas. Quanto mais servos, quanto mais escravos um rei tivesse, maior era o testemunho da sua fortuna, do seu poder. Comprei mesmo. Ouro, prata, bang, como diria o reverendo pastor Eliseu. Comprei mesmo. Verso 8, o que mais que ele fez? Verso 8, a parte B. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens. 2 pontos. Mulheres e mulheres. Inclusive tem uma parte que não está aqui, mas diz assim: já tive mulheres de todas as cores, de várias idades e de muitos amores. É isso que ele está dizendo aqui. Para ficar sempre no inário popular brasileiro. Preste atenção. Mas é isso mesmo que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, eu me lancei no empreendimento. Falei, vou construir uma coisa grande. Vou comprar o que o dinheiro consegue pagar. E olha que o cara devia ter muito dinheiro. E sabe de uma coisa? Vou apreciar a arte, a beleza, aquilo que enche. Vou sair daqui, pegar um avião para escutar uma apresentação da Filarmônica de Berlim. Uau! Cantores e cantoras, arte. E também o seguinte: vou me entregar ao prazer do sexo. Das delícias dos homens, 2 pontos. Mulheres e mulheres. Aí você diz assim, uau, então esse camarada foi empreender. Ele foi empreender essa busca por alegria e por contentamento. E aí onde que ele encontrou? O que que ele encontrou? Ele encontrou o verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Qual que é o resultado? Toda busca humana por autossatisfação termina necessariamente em tédio. Tédio. Tá tudo bem, tá tudo certo. E uma profunda inquietação dentro dele. Toda experiência humana de busca por preenchimento dos seus anseios mais profundos, que só podem ser preenchidos em Deus, termina necessariamente em tédio. Irmãos, por que vocês acham? Por que vocês acham que não são poucas as histórias de gente bem educada, educada nas melhores escolas, aliás, bem educada não, gente com excelente formação acadêmica, jovens, bonitos, saudáveis, e que são recrutados pelo radicalismo islâmico? Sabia disso? Que não são poucos os casos de jovens aqui da América, especialmente da Europa, que estão aderindo, entrando para esses grupos radicais islâmicos. Você sabe o que está acontecendo com esse camarada? Esse camarada não conseguiu se satisfazer em tudo aquilo que a condição positiva, que a condição boa de vida dele era capaz de proporcionar a ele. E aí, para fugir desse terrível tédio, dessa angústia que existe dentro da pessoa, que olha do lado de fora e vê tudo bem, mas não se resolve do lado de dentro, a ordem do lado de fora não consegue refletir em gozo do lado de dentro, e aí essa pessoa precisa cada vez mais de experiências mais radicais, experiências mais intensas,
para poder fazer o quê? Encontrar sentido, algum sentido. Algum sentido. Ora, por que vocês acham que pessoas que sabem do risco das drogas, sabem do risco que existe, é real, você pegar o seu carro e sair bêbado por uma rodovia, representa um perigo real. E o que você acha que leva, entretanto, esse sujeito a pagar para ver? E às vezes o custo desse pagar para ver é a própria vida dele. É a busca por uma sensação. Por uma sensação. A sensação que deveria proporcionar nele o quê? Um senso de segurança, alegria. E não proporciona. Queridos, nós cristãos temos que tomar muito cuidado. Porque talvez esse movimento do pregador aqui de Eclesiastes, desse homem que está discursando aqui em Eclesiastes, essa experiência, talvez não necessariamente na mesma intensidade, mas ela se repete na nossa existência. Sabe o que eu preciso para ser feliz? Estou cansado, tive um péssimo dia de trabalho. Sabe tudo que eu quero? É passar algumas horas aqui na frente do meu aparelho de TV. E você passa algumas horas na frente do seu aparelho de TV e você termina bem resolvido? Não, você termina chapado. Chapado. É o mesmo efeito que a Maria Juana tem na mente dos caras que estão reunidos para poder esquecer um pouco dos problemas. É o mesmo efeito. Você se senta ali para fumar um programa de televisão. Você se senta ali para fumar, para dar um traguinho em alguma novela. Num filme que é um verdadeiro esgoto do inferno sobre você e sobre a sua família. Então qual que é o movimento que acontece conosco? O movimento que acontece conosco é que a gente vai cheio de angústia muitas vezes, cheio de tensões, e aí nós direcionamos esses anseios que precisam ser resolvidos, que precisam ser preenchidos. Nós direcionamos essa fome por algo grande que nos cure daquele dia terrível de trabalho, ou daquela sensação de frustração que temos depois de brigar com o nosso cônjuge. Então nós direcionamos aquilo para quê? Para a ilusão. E aí a gente sai daquilo entorpecido, de cabeça feita. Mas logo, logo vai passar o efeito do programa de TV que as pessoas fumam, para usar essa analogia da droga. Logo, logo vai passar o barato daquela noite de sexo, daquela noite de prazer. Vai passar. Logo, logo, a excitação gerada pela pornografia passa. Logo, logo, aquela sensação, aquela descarga, aquela sensação boa gerada pela descarga de... Eu esqueci agora o nome da substância, que é descarregado no nosso corpo, faz a gente sentir bem. Dopamina, endorfina, não me lembro. Endorfina. Essa coisa boa que gera na gente quando a gente compra. Dopamina. Que a gente compra. Hein? Ponto. Então é isso, é a dopamina mesmo. Então essa sensação gostosa. Uau! Preste atenção. Essa sensação passa. Essa sensação passa. E aí logo depois que ela passa, a alma vai clamar por mais satisfação. E o problema é que muitas vezes nós vamos alimentando nossa alma com satisfação barata. Barata. Então esse movimento é um movimento que aprisiona. É por isso que é tão difícil você abandonar um hábito, um vício. Porque o que o vício faz? O vício é, num primeiro momento, a relação entre a sua alma e algo que a cativa, aprende. Todo vício começa com uma relação de alma. Sou viciado em pornografia.
de alguma forma, a sua alma está sendo tapeada por aquilo. Sou viciado em álcool, idem. Não que isso não possa gerar reflexos orgânicos no corpo. A sua alma que foi feita para se deleitar em Deus, no caráter de Deus, na beleza de Deus, nas coisas de Deus, vai sendo tapeada pelo lixo que o mundo oferece. Sou viciado em trabalho. Pecado é viciado do mesmo jeito. Sou viciado em religião. Idem. Idem. Entende? Então perceba, a grande realidade é que esse movimento, essa busca por alegria está aí, acontece o tempo todo. E a tendência humana é preencher os anseios da alma com coisas passageiras, fúteis. E aí quando você tem uma alma manchada pelo pecado, a tendência é que essa alma clame pelo pecado. É por isso que dentro de você, quando você diz não, quando você faz um movimento de redirecionar essa alma que procura... Vou dar um exemplo, tá, gente? Ai, eu quando fico ansioso, eu desconto tudo numa barra de chocolate. Ok? Quem tem esse problema não se manifeste. Eu descarrego numa barra de chocolate. E aí quando você vira e diz assim, Senhor, eu vou passar 3 meses sem consumir chocolate. O que vai acontecer? Sua alma vai protestar. A sua alma vai protestar. Porque você vai ter que reeducar a sua alma e dizer, alma, quando você está ansiosa, quando você está angustiada, quando você está preocupada, o seu movimento não deve ser clamar pela satisfação gerada por uma descarga de açúcar no meu corpo. Alma, você vai ter que se reeducar, você vai ter que se redirecionar e buscar satisfação no único que pode te satisfazer plenamente. Você vai ter que pegar essa alma como quem está sentado sobre um cavalo bravo, sobre um animal selvagem, assumir as rédeas dessa alma e redirecioná-la no poder do Espírito Santo e dizer assim, você vai ter que aprender a se deleitar naquele que é a única fonte verdadeira de alegria e de gozo e de plenitude. E aí você vai ter que fazer esse movimento, e esse movimento às vezes você perde. Não precisa se manifestar, deixa eu assumir a culpa sozinho. Quantas vezes eu comecei jejuns e não dei conta de concluí-los? A minha alma venceu. A minha alma venceu. E aí o meu movimento era retomar e reeducar a minha alma e dizer, por exemplo, a minha alma, você não vai descontar no café. Você não vai descontar na comida. Você não vai descontar nisso. Você não vai descontar naquilo. Você não vai descontar no isolamento. Essa alma que diz, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu estou de mal. Alma, você vai ter que se redirecionar. Entende? Porque ela está clamando por algo que lhe preencha. E aí, você diz assim, Linderson, mas esse movimento é um movimento só meu. Essa busca por me plenificar, por me tornar pleno naquilo que é verdadeiro, naquilo que é belo, naquilo que é eterno, esse movimento eu não dou conta. É por isso que você tem o Espírito Santo morando em você. Porque esse movimento é um movimento do Espírito Santo. Lembra, nós estamos estudando um fruto do Espírito Santo, cuja uma parte dele é alegria. É o fruto, é o Espírito quem cultiva isso dentro de você. Essa é uma realidade tão profunda que o mero treinamento religioso não proporciona. Você não aprenderá a se alegrar verdadeiramente, a nutrir dentro de você a verdadeira alegria do Senhor como resultado dessa pregação. Essa pregação não é capaz de te transformar. A menos que o conteúdo da palavra de Deus seja apropriado por você pela fé
e o Espírito Santo dinamize esse conteúdo em você. Faça ele acontecer dentro de você. Ponto. Porque isso é um milagre muito grande. Esse é um movimento do Espírito Santo. Por exemplo, eu quero ler com você Tessalonicenses 1, 6 ao 7. Paulo diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, olha o que ele fala, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Alegria do Espírito Santo. Romanos 15, 3. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Perceba a alegria, essa capacidade de se contentar em coisas profundas e verdadeiras, em se contentar naquilo que manifesta o caráter de Deus, é uma realidade gerada em você pelo Espírito Santo. É no seu relacionamento com o Espírito Santo que essa capacidade é desenvolvida. Eu acho interessante porque em João capítulo 16, quando Jesus começa a falar sobre o Consolador, João capítulo 16, Jesus começa a falar sobre o Consolador, quero ler isso com você rapidamente. Evangelho de João, capítulo 16. Ele começa a falar no verso 12 e 14 sobre o Consolador. Olha, eu tenho muito a falar ainda, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque, enfim, verso 14, ele me glorificará porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Verso 12 ao 14. Aí depois ele diz assim, olha, vai ter um tempo de tristeza na vida de vocês, porque eu vou ser tirado de vocês. Mas logo depois vocês vão se alegrar. Haverá um tempo de alegria. E lá depois, no 22, 23 e 24, Jesus diz que o quê? Que a presença desse Consolador, que estaria ocupando o lugar deixado por Jesus, preste atenção nisso, gente. Jesus não está, aliás, Jesus como Deus, ele tem o atributo da onipresença. Mas entenda, Jesus, a pessoa do Filho, não está entre nós. Jesus deixou quem agora? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Jesus habita em nós, na pessoa, ou pela pessoa do Espírito Santo. E isso gera em nós, como diz o final do capítulo 16, alegria plena. Alegria plena. Então, pastor, como que eu desenvolvo essa alegria que está para cima das circunstâncias? Relacionamento com o Espírito Santo. Responder ao Espírito Santo. Porque somente uma pessoa que responde ao Espírito Santo é capaz de desfrutar a alegria para além das circunstâncias. Somente um discípulo que se relaciona com o Espírito Santo é capaz de se alegrar nas perseguições, como diz Mateus 5, 11 e 12. Jesus diz, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, assim como perseguiram, pois assim perseguiram os profetas que vieram. Como uma pessoa é capaz de desfrutar segurança e gozo interior, sendo vítima de calúnia e difamação por causa da fé. Perdão, calúnia e perseguição por causa da fé. Ora, pela ação do Espírito.
Porque o Espírito produziu naquela pessoa, olha isso. O Espírito produziu naquela pessoa uma convicção tão grande de fé, que a perseguição não é um obstáculo para a fé. A perseguição é antes uma oportunidade de evidenciar a fé. É por isso que quem lê correspondências de pessoas que vivem em ambientes onde a igreja é perseguida, há de concordar comigo. Não existe nenhum pedido de oração dizendo assim, olha, aliás, nenhum, posso estar exagerando. Olha, faz com que esse presidente morra, faz com que esse peça para motivos de oração pela Coreia do Norte, a morte do Kim Jong-un. Não é verdade? Um míssil vindo do Pacífico e acabando com essa história toda, para a gente ter... Não. Por quê? Porque pelo Espírito, a perseguição é uma oportunidade de desfrutar o quão real a fé é. Aí o que eles pedem? Peça para a igreja suportar a perseguição. Suportar a perseguição. Entende? Pela realidade do Espírito Santo, Paulo, pela alegria, por aquilo que o Espírito Santo produziu em Paulo, Paulo se sentiu confortado no meio da tribulação. Por quê? Porque ele ficou sabendo, enquanto estava atribulado, ele ficou sabendo do zelo, da saudade que a igreja de Corinto tinha dele. Então ele está passando por problemas, ele está passando por dificuldades, ele está sendo perseguido, está enfrentando problemas, mas ele fica sabendo do zelo, do amor da igreja de Corinto por ele, e isso lhe gera júbilo, ele chama de transbordante júbilo, alegria, alegria. Agora deixa eu explicar isso para você, que o Espírito Santo não gera algo numa pessoa com a qual ele não interage. Eu queria falar isso com você aqui. Pastor, como que a minha alma, como que eu posso ser educado? Olha essa palavra. Como que a minha alma vai ser educada para desfrutar dessa alegria, já que o Espírito Santo já mora em mim? E eu sou sempre uma pessoa tão fácil de perder a bênção, como diz o pessoal. Eu sou uma pessoa tão fácil de me frustrar, pastor. Eu sou casquinha de ovo. Eu não vou usar a palavra melindre porque pode ser muito forte. Mas essa é a palavra adequada. Muitas pessoas têm esse problema. Melindres. O que é uma pessoa melindre? É uma pessoa que é tão capaz de suportar qualquer tipo de contradição, de desavença, quanto uma casca de ovo é capaz de suportar o peso de um carro. É gente que quando se sente ofendido não vem na igreja mais. É gente assim. E o problema não é que a pessoa não é gente boa. Não é que a pessoa não é legal. O problema é que a alma, o espírito dessa pessoa precisam ser treinados a responder ao Espírito Santo. O Espírito Santo transforma aqueles com quem ele interage. E aí eu preciso chegar aqui ao final, lendo com você um texto que eu quero que você abra comigo. Que esse texto está lá em Efésios 5, 18, 21. Eu quero mostrar para você oportunidades que você tem de interagir com o Espírito Santo, para que você então seja transformado de dentro para fora, de forma que você aprenda a se alegrar com as coisas do Espírito. De forma que você não vai ser uma pessoa que busca satisfação naquilo que não pode te satisfazer. Efésios 5, 18, Paulo está trazendo um conselho para a igreja. Ele diz, não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução, mas sejam cheios do Espírito, ou enchei-vos do Espírito. Vamos ficar aqui por enquanto no verso 18, deixa aberto. Enchei-vos do Espírito. Nós sabemos que o vinho, ele carrega, não apenas hoje, mas ele carrega também no mundo antigo, e não era diferente na cultura hebraica, no Oriente.
ele carrega uma simbologia. Ele aponta para quê? Para a alegria. Para a alegria. Mas nós sabemos que é uma alegria o quê? Que entorpece. Porque quando passa o efeito do vinho, a vida volta ao normal. E às vezes com uma baita dor de cabeça. Com uma baita dor de cabeça. Aí Paulo diz para eles, olha, não se embriaguem com vinho. Porque no vinho há dissolução, há briga. Mas enchei-vos do Espírito. E aí Paulo passa agora, a partir do verso 19, a mostrar, preste atenção, oportunidades que nós temos de interagirmos com o Espírito, e nesse processo de interação, nós aprendemos e nós recebemos em nós a marca, o fruto do Espírito. No caso, essa dimensão da alegria. Aí Paulo vai dizer, quais são essas oportunidades? Por exemplo, verso 19, né? Ele fala 18. Mas enchei-vos do Espírito. Como, Paulo? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Preste atenção. Uma excelente oportunidade de você ser transformado é mergulhar na comunhão com irmãos. E fazer de cada encontro com irmãos o momento de ser cheio do Espírito. Você reparou que aqui está tudo envolvendo a comunidade? Falando entre vós com salmos. Que excelente oportunidade que nós temos de ser cheios do Espírito Santo e sermos transformados. E o Espírito Santo educar a nossa alma, para que a nossa alma se alegre, mantendo comunhão com irmãos. Compartilhando um conteúdo abençoador, conteúdo da palavra de Deus com os irmãos. Qual que é o conteúdo da sua conversa? Você se alimenta daquilo que você fala. Você alimenta o seu próximo com aquilo que você fala com ele. Então por isso que Paulo diz, sejam cheios do Espírito Santo. Aí tem esse gerúndio, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Sabe esse momento, deixa eu dizer para você, que a comunidade dos santos está reunida aqui, cantando, louvando. Esse momento é uma oportunidade maravilhosa, profundamente cheia de significado, de você ser tocado pelo Espírito que está sendo evocado, não invocado, mas evocado pela comunidade. Sua alma pode se educar, se alegrar com as coisas de Deus, com você vigiando a maneira como você conversa com seu irmão. Isso vai te transformar. Com você aproveitando cada oportunidade, aqui na comunidade e fora dela também, aqui na igreja e fora dela também, de louvar a Deus. E aí o texto diz assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gratidão é um exercício que nem sempre acontece com naturalidade na nossa vida. E tem momentos que a gente tem que anotar no nosso telefone. Agradecer ao pastor Daniel Barcelos pela aula da escola dominical. Aí você coloca lá para se educar. Esse movimento de reconhecer através da gratidão a dádiva que Deus tem sido na sua vida, através da vida do próximo, educa você. É pegar o prato e o irmão que coloca arroz no seu prato, olhar no rosto dele e se educar a dizer,
muito obrigado. Gosto muito do arroz quando ele está empapadinho assim. Não precisa ser irônico, não seja irônico. O que eu quero dizer para você? Isso não é natural para você. Preste atenção, isso não é natural para nós. Por isso que a gente precisa ser educado, a alma precisa ser educada a se movimentar nesses ambientes onde o Espírito Santo vai nos transformando. E finalmente ele diz, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. São formas aqui de ser cheio do Espírito Santo, de transbordar do Espírito. É manter uma linguagem saudável, uma comunicação saudável com os irmãos, uma comunicação que aponta para a graça, aponta para a dádiva. Como que a sua alma vai conseguir se alegrar nas coisas de Deus se você se cerca de pessoas ácidas? Gente ácida. Gente que não celebra a vida igreja. Quer dizer, Deus dá o livramento a você e você não vê uma falha que eu tenho. Aí você se encontra com o pastor Joey, por exemplo, e aquela bênção, aquela dádiva que Deus te deu, que é de não conhecer o problema que eu carrego dentro de mim, o pastor Joey, como um instrumento do maligno, aponta para você e rouba a sua bênção. Preste atenção, todo maledicente rouba a bênção daquele que lhe dá ouvidos. E não ache que você consegue se alegrar. Alegrai-vos, imperativo. É ativo, alegre-se, faça esse movimento de se alegrar no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então como que você vai conseguir superar essa frustração se você não desfruta os recursos espirituais que Deus nos deu para aprendermos a nos alegrar com as coisas dele? Os cânticos em comunidade, a oração em comunidade, a palavra que está sendo pregada em comunidade, o encontro com o irmão. Aí ele diz, sujeitando-vos uns aos outros. Se sujeitar é preferir o interesse do outro. Isso é tão interessante. Esses momentos do povo de Deus, eles são tão profundos para a educação do crente, para a formação do crente que se alegra, que um dos momentos mais lindos do Antigo Testamento para mim, um dos momentos mais lindos do Antigo Testamento, mais lindos, o povo havia passado 70 anos naquele cativeiro, e está no processo de voltar. Naquele processo de volta tem Neemias, tem Esdras, enfim. E aí chega no capítulo 8 de Neemias, eles vão fazer uma releitura da lei, eles vão ler a lei. E aquele povo há muito tempo não sabia nada da lei, não lia a lei, não conhecia a lei. Inclusive alguns deles não entendiam direito a língua da lei. Tanto é que eles vão fazer a lei, eles têm que espalhar intérpretes no meio do povo, tendo certeza de que todo mundo está entendendo? Está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? E aí eles vão fazer aquela leitura. O texto bíblico diz que aquele encontro com a palavra de Deus foi tão forte, que aquele povo teve um convencimento de pecado e começou a chorar. Começou a chorar. Olha como está relacionado o servir e o abençoar o próximo e ser cheio da alegria do Espírito. Que o texto disse assim, Neemias dá uma bronca no pessoal e diz assim, peraí gente, pode parar de chorar. Imagina o povo chorando de quebrantamento, gente. Não foi porque teve uma mensagem, nem pregação teve só leitura da lei. Aquilo era avivamento. Já pensou só da gente ler a Bíblia assim, a igreja cair no choro e chorar? Enfim, eu ia mandar filmar, ia fazer um site para mim. Enfim,
Olha o que acontece. Neemias diz, não fica chorando não, gente. Neemias 8:10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O povo estava chorando, o povo estava arrependido, o povo estava pranteando, não tinha ninguém eufórico, não tinha ninguém dando pulo de alegria e brado de vitória. E Neemias diz assim, olha, no meio desse quebrantamento, que a leitura, que a lei gerou em vocês, no meio desse arrependimento, no meio desse convencimento de pecado, no meio desse momento aparentemente ruim, sabe o que vocês precisam fazer? Agir em direção ao próximo. Vamos celebrar uma coisa que vocês não sentem. Olha isso. Neemias está dizendo, vamos fazer festa. Hoje é um dia que a gente tem que celebrar. Por quê? Porque Deus está nos transformando. Então, ainda que a gente não sinta, a gente celebra. Porque celebrando, nós nos damos conta da alegria que o Senhor nos dá. E essa alegria que o Senhor nos dá, é aquilo que nós vamos precisar para dar continuidade a esse processo de reconstrução. É essa alegria que o Senhor nos dá, que é a nossa força, o nosso motor. Mas perceba, eles não estavam sentindo alegria. Neemias encontrou ali um momento, uma oportunidade para dizer, vamos fazer uma festa, vamos celebrar junto, vamos compartilhar a alegria, ainda que a gente esteja chorando. Por quê? Porque quando a gente redireciona a nossa alma para o movimento de celebração, quando você decide celebrar, presta atenção, quando você decide celebrar, quando você decide redirecionar aquilo dentro de você que estava caminhando para a murmuração, caminhando para a deprê, caminhando para a derrota, quando você decide redirecionar essa alma e dizer, bendito seja o nome do Senhor. E aí não mudou nada, a lágrima continua, bendito seja o nome do Senhor. Espera aí, deixa eu fazer aquele movimento que Jeremias fez diante da cidade destruída. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Esse é um movimento que através dele nós aprendemos, educamos a nossa alma para que ela se alegre nas coisas de Deus. Ela se alegre nas coisas de Deus. Ela aprenda a se deleitar nos banquetes espirituais da palavra. Aí a alma que aprendeu a se deleitar nos banquetes espirituais da palavra, ela não exige perfeição do outro, porque ela sabe, o outro não tem perfeição a me oferecer. O outro não tem perfeição a me oferecer. Queria que você ficasse de pé para a gente orar, queridos. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis. Ele diz assim, eu descobri em mim mesmo desejos, os quais nada nessa terra deu conta de satisfazer. Olha ele falando. Eu descobri em mim mesmo desejos, os quais nada nessa terra deu conta de satisfazer. Ele era um pensador, um homem lógico. Ele falou assim, olha, a única explicação lógica que eu tenho para isso é o seguinte, eu não fui feito para essa terra. Se nada nessa terra é capaz de satisfazer os meus desejos mais profundos, só tem uma explicação, eu não fui feito para essa terra. Eu não fui feito para essa terra. E aí eu me lembro, queridos, do que o apóstolo Paulo disse. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra.
porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você só está na terra fisicamente. A sua parte invisível, espiritual, está em Cristo, escondida no ser de Jesus. E você precisa pedir ao Espírito Santo para educar você, para que você encontre alegria profunda nas coisas de Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nossa alma, nosso coração, tantas vezes, Senhor, se sente atraído por brinquedinhos tecnológicos. Tantas vezes, Senhor, nós nos dopamos com entretenimento, horas e horas e horas na frente do aparelhinho, dias e dias e dias, mantendo o compromisso diário com aquela série, com aquela novela. Ó Deus, tanto esforço, ó Deus, para poder encontrar algum sentido de alegria, de gozo. Ó Deus, tanto esforço para poder ter a sensação de comprar, tanto enfado, tanto trabalho para poder comprar. E a gente compra, e aí o tempo passa, e a gente quer comprar mais, e aquilo vai custando tão caro, Senhor, para a nossa família, para o Teu reino. Ó Espírito Santo, educa minha alma, educa meu coração, e faça-nos ser cativados, atraídos para a Tua beleza. Que nós possamos nos encontrar, ó Senhor, rendidos em adoração, contemplando a beleza do Senhor revelada na face do Teu Filho, as grandezas do Teu reino, Senhor, contidos nas Escrituras Sagradas. Ó Deus, atrai-nos a Ti mesmo, Senhor. Redireciona, ó bendito Espírito Santo, essa busca intensa por realização profunda. Redireciona isso em nome de Jesus. Redireciona isso em nós em nome de Jesus. Redireciona isso em nós em nome de Jesus, para nos encantarmos, nos apaixonarmos, nos rendermos em adoração verdadeira àquele que é a única fonte de realização plena. Somos Teus, somos Teus. Oramos em nome de Jesus, amém.